vamos estudar a segunda parte da lição de quarta-feira, e eu quero lembrar para vocês que é uma lição, o tema que eu vou falar agora é muito forte, é muito profundo, tá? É da maneira com que eu estou entendendo, tá? Então você vai estudar junto comigo o capítulo 17 de Apocalipse. O capítulo 17 do Apocalipse, ele fala simultaneamente de duas bestas, dois poderes. Ambos são semelhantes porque eles perseguem a igreja, são poderes enganadores e têm 7 cabeças cada um e 10 chifres. E a Bíblia aponta também as mesmas cores, escarlata, o carmesim e vestido de ouro, o dourado, tá? Então, a diferença é que um desse poder, chamado besta, ele carrega, e o outro é carregado. E se trata de um poder religioso e político, um deles. E o outro é o próprio Satanás, que carrega, no caso, este poder. Então, eu quero explicar com você, quero que você não fique chateado, mas você estude a Bíblia também, cada versículo do capítulo 17, do 1 ao 11. Eu quero falar o primeiro. O primeiro fala assim: veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, falou com João, na ilha de Pátimo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então, o anjo fala para João de um movimento religioso, que é a primeira besta, ou poder, que abandonou os ensinos de Deus e que se firmou em meio a um terreno populoso. Muitas águas, em profecia, simbolizam povos, multidões, nações e línguas. O versículo 2 fala: com o qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam a terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Então, é um movimento religioso, que é a primeira besta, ou poder. Ele é um movimento religioso e político com poder de convencimento. E ele dissemina ensinos desprovidos de todas as verdades bíblicas. É isso que quer dizer o versículo 2. O versículo 3 fala assim: e levou-me em espírito, levou João em espírito a um deserto. E ele viu uma mulher representa a igreja, assentada sobre uma besta, sobre um poder de cor de escarlata, que estavam cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então, essa mulher, essa igreja, no qual João viu, é um movimento religioso, que é a primeira besta, ou poder, que é carregada por outra besta, ou outro poder. Essa besta é o próprio Satanás que carrega a primeira. As cabeças são 7 montes em que encontra sua sede, e também são as 7 colinas de Roma. E os 10 chifres são as tribos, representando as tribos bárbaras, hoje a Europa, menos 3, que foi destruída, que rodeava ali no período da formação da sua sede. O verso 4, depois do verso 4, eu vou parar esse vídeo e nós vamos gravar um outro, para não ficar muito cansativo e você ir vendo aos poucos. 4, na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 17, verso 4, está escrito assim: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície de sua fornicação. Como é que nós vamos interpretar aí? Esse movimento religioso, primeira besta, o poder, tem vestimentas sacerdotais. Ou seja, aparenta ser um movimento cristão, mas que ensina mentira misturada às verdades. Diga-se de passagem, a estratégia usada pelo Satanás, tá? Misturar verdades com mentira, né? E é de maneira tão sutil que engana muitas pessoas.
Então, é um movimento que ensina não guardar todos os mandamentos de Deus como está na Bíblia e persegue quem guarda. Veja que as cores são púrpuras ou carmesim, escarlata, ouro. As mesmas, literalmente as mesmas, usada na vestimenta sacerdotal. Com um detalhe, faltou apenas uma cor, a cor azul, que simboliza a guarda de todos os mandamentos de Deus. Está escrito na Bíblia, só você conferir. Olha só, Êxodo capítulo 20, capítulo 28, verso 4 e 6. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral, um éfode, um manto, uma túnica formada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem no ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura e o carmesim. Ele deixa bem claro, né, que tem aí o ouro, o azul e a púrpura. Olha, veja bem, olha a outra passagem. Fala aos filhos de Israel que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas põe um cordão de azul, e as franjas serão para que vendo vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprai, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis. Olha, o azul era para lembrar de todos os meus mandamentos, e os cumprai, e santos sejais o vosso Deus. Números 15, 38 e 40. O azul é para lembrar todos os mandamentos. Dentro da besta que é falsificada, a vestimenta não inclui o azul. O verso 5 e último. E na sua testa estava escrito nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações na terra. Ou seja, esse movimento religioso, que é a primeira besta, que emerge do mar, espalha confusão doutrinária. E sabe de uma coisa? Ela tem filhas, que são outros movimentos religiosos menores, que parecem discordar dela, mas em relação aos mandamentos de Deus, tem postura semelhante. É sério isso, muito sério. Que Deus te abençoe, nós vamos gravar o resto do comentário do capítulo 17 para você.